Inflação é o fenômeno que faz com que a gente consiga comprar cada vez menos com a mesma quantia de dinheiro. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o IPCA de março, nosso índice oficial de inflação, como foi esse resultado e também vou falar o que a gente pode esperar da inflação nos próximos meses aqui no país. Eu sou o Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Dinai, e antes do vídeo de hoje, já sabem, né? Se inscrevam no canal, batendo no sininho e me contem aqui nos comentários o que vocês costumam consumir nos últimos meses, o que foi que mais subiu. Quero saber de vocês e bora lá pro vídeo de hoje sem enrolação. Aqui a gente tem os 9 grupos do IPCA e eu sinalizei para vocês os que mais impactaram e subiram no mês de março. Então vamos começar pela variação, o quanto que o grupo subiu. Então o grupo de alimentação e bebidas subiu 1,17% em março, o seguido pelo grupo de despesas pessoais subindo 0,7% e pelo grupo de vestuário que subiu 0,59%. Mas qual que foi o impacto disso no indicador cheio da inflação? Bom, o grupo de alimentação e bebidas teve um impacto de 0,25%, já o grupo de transporte 0,09% e saúde e cuidados pessoais 0,06%. E com isso, a gente teve uma inflação mensal em março de 2025 de 0,56%, e mais uma vez foi puxada pelo grupo de alimentação e bebidas. E dentro do grupo de alimentação e bebidas, a alimentação em domicílio registrou uma alta de 1,31% e as principais altas foram a do tomate, que subiu mais de 22%, o ovo de galinha subindo 13% e o café moído, que já subiu pouco nos últimos meses, né, subindo mais 8,14%. Na alimentação fora do domicílio, que subiu 0,77%, o que mais subiu foi a refeição, subindo 0,86%, e o cafezinho, subindo 3,48%. Então tá cada vez mais difícil para o brasileiro conseguir consumir o seu cafezinho sem ter que pagar um absurdo por ele. Esse foi o desempenho passado da inflação, mas o que a gente pode esperar para o desempenho futuro? É muito difícil a gente entender agora o que dá para esperar, principalmente porque o grupo de alimentação e bebidas, ele não é tão controlado com as altas da Selic, ele depende de fatores externos, mas a gente pode ter um cheiro do que vai acontecer daqui a um tempo com base no preço do petróleo. Então eu trouxe aqui para vocês a cotação do petróleo no último mês, então como vocês podem ver, desde o dia 2 de abril, que foi quando o Trump anunciou o tarifaço, o petróleo já caiu cerca de 13%. E a queda no preço do barril de petróleo é muitas vezes vista erroneamente aqui no Brasil como benéfica para a nossa inflação. Mas a gente tem que entender que o Brasil ele é altamente dependente do preço do petróleo, com quase 1/3 das nossas exportações sendo representadas por petróleo e minério de ferro. Ou seja, quando o preço do barril do petróleo está baixo, o nosso país arrecada menos. E quedas expressivas no preço do petróleo pressionam a nossa balança comercial, gerando maior déficit, o que vai deteriorar as contas públicas e desvalorizar a moeda nacional. Ou seja, quando o preço do petróleo está baixo, a gente vai ter um problema fiscal maior do que a gente já tem hoje. E para a gente entender essa dinâmica de preço de petróleo, câmbio e preço de combustíveis, eu trouxe aqui o último relatório da Abicom que fala sobre a defasagem no preço dos combustíveis no país. Então, apesar dessa significativa queda do petróleo nos últimos dias, a gasolina está apenas 3% acima do preço internacional, o que acaba limitando as reduções por parte da Petrobras e resulta em um efeito mínimo para o consumidor final. Via de regra, a Petrobras ela não reage tão rapidamente a oscilações de curto prazo e ela permanece inerte quando o ágio ou o deságio dos combustíveis está ali na casa dos 10% ou até 10%. E aí vocês podem se perguntar, poxa Rodrigo, mas o preço do petróleo cai tanto, por que a defasagem aqui quase não saiu do lugar? Ela quase não saiu do lugar porque quando o preço do petróleo cai, quando o preço de commodities em geral cai no mundo, o nosso câmbio ele também é desvalorizado, porque como eu falei para vocês, o Brasil ele exporta basicamente commodities. Ou seja, essa redução no preço do petróleo foi parcialmente ou quase totalmente compensada pelo aumento do câmbio. Então o real frente ao dólar se desvalorizou nesse mesmo período, o que resultou em quase nenhuma mudança aqui nos combustíveis dentro do país. Ou seja, para que essa redução no preço do petróleo de fato se refletisse em quedas nos combustíveis por aqui, a gente teria que ter algum fator que estabilizasse o nosso câmbio e aí, com certeza, isso ia se refletir aqui nos preços internos. E por fim, vamos falar da inflação acumulada. Então, com esse resultado de março,
a inflação nos últimos 12 meses chegou a 5,48%, saltando de 5,06% que foi registrado em fevereiro, e ela está muito acima do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver como está a tendência da inflação no país, que é essa linha vermelha. Então, lá em meados de 2023, a gente chegou basicamente ali na meta do Banco Central, nos 3%, mas desde então a coisa desandou e a gente só viu a nossa inflação crescer cada vez mais, passar do teto da meta, e nos últimos meses ela está se mantendo insistentemente acima do teto da meta do Banco Central. Isso é ruim porque, com isso, o Banco Central ele fica limitado em reduzir juros aqui no país, e a gente sabe que a Selic no patamar que ela está hoje de 14,25%, ela é muito restritiva e nociva para a nossa economia. Então, embora agora a gente não veja efeitos tão fáceis de enxergar na nossa cara, daqui a alguns meses a gente com certeza vai ver os efeitos dessa alta taxa na nossa economia e principalmente, e o pior, na nossa vida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais da inflação. Espero ter também tirado esse mito de que a queda no preço do petróleo por si só é boa para a dinâmica inflacionária do Brasil. Vocês viram aqui que não é exatamente assim. E lembrando, aqui não é nenhuma recomendação de investimento, e até a próxima.